Meus amigos, aqui estamos para o bloco 2 deste nosso minicurso aqui do canal, este atual minicurso Tiradentes, o herói fabricado. Segundo bloco, vamos recapitular em 30 segundos o que falamos no primeiro bloco. Nós estamos falando da Inconfidência Mineira. Este episódio, um episódio, podemos dizer, revolucionário, uma tentativa de um movimento separatista em pleno Brasil, colônia portuguesa de fins do século XVIII. Especificamente, o movimento ocorrido ali na capitania de Minas Gerais, na localidade de Vila Rica. No bloco passado, nós falamos sobre o contexto global. Falamos do contexto do que estava acontecendo no mundo, principalmente na velha Europa e também na já independente, àquela altura, nos Estados Unidos da América já independente. Vejam, nós analisamos que tanto o que fez o movimento filosófico que varreu a Europa e que, bom, de certa forma, mexeu com as mentes aqui na América do Norte, e as colônias inglesas buscaram a independência em 1776. E, bom, lá na França, em 1789, que é o ano da frustrada Inconfidência Mineira também, que estamos falando, 1789 na França, houve ali a Revolução Francesa. Tudo isso nesse caldo filosófico aí do iluminismo. Pois bem, aqui no Brasil, o que é que tínhamos então? E aqui já começando a entrar propriamente nesse atual bloco. No Brasil, colônia de Portugal, estamos falando aqui desse contexto de Vila Rica, capitania de Minas Gerais, cuja elite, principalmente a elite, vinha muito descontente com o poder central, ou seja, com a metrópole portuguesa. A elite mineira, formada por comerciantes, altos funcionários, o clérigo, intelectuais, desembargadores, militares, e boa parte deles boa parte dessa elite fazia parte da maçonaria. Vejam, então eles se congregavam ali em torno da maçonaria e estavam de olho no que estava ocorrendo lá fora, no mundo velho, na Europa, e também o que havia acontecido em 1776 na América do Norte, nos Estados Unidos da América, agora já independente. Ou seja, esses pensamentos, essas ideias independentistas, revolucionárias, iluministas, hoje fala assim, iluministros, não? Estas ideias também chegavam aqui no Brasil e especificamente na capitania de Minas Gerais, lá em Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, onde ainda naquela época, e nós estamos falando aqui da Inconfidência Mineira, estamos falando de, basicamente, início de 1789. Essas ideias já haviam tomado também a pequena Vila Rica e a sua elite. E essas ideias vinham sendo incubadas, vinham sendo amadurecidas dentro da maçonaria. Quero dizer a vocês e frisar o que já disse no bloco anterior. É mito. É uma história mal contada nos livros escolares e de propósito, a partir da República, a partir da proclamação da República, uma história contada de maneira errada a partir também de Getúlio Vargas, uma história contada de maneira errada, confirmada, corroborada, contada de maneira errada a partir também do movimento militar no Brasil de 64. E ainda hoje aí está. A história que se ensina sobre a Inconfidência Mineira nos bancos escolares e até na graduação, é uma história muito equivocada. Pois bem, então não se tratava a tentativa do levante ali por meio da Inconfidência Mineira, desse estratagema, desse plano da elite da capitania de Minas Gerais, não se tratava de um movimento para libertar o povo sofrido, a colônia portuguesa da metrópole Portugal. O que se tratava era o seguinte: uma elite antenada com o que ocorria na Europa e nos Estados Unidos,
descontente com o poder central e vendo justamente uma janela de oportunidade nesse contexto do final do século XVIII, um século revolucionário, vendo também uma janela de oportunidade para tornar independente a capitania de Minas Gerais, independente do Brasil. Os inconfidentes mineiros não buscavam independência do Brasil diante da metrópole portuguesa. Buscava-se, sim, a independência da capitania de Minas, destacar a riqueza de Minas da influência e da alta carga tributária da metrópole portuguesa. É disso que se trata. Veja, e onde é que se fermenta, como eu disse, essas ideias separatistas, essas ideias revolucionárias desses inconfidentes mineiros? Lá na frente, mais à frente, em outros blocos, vocês vão verificar que foram aí em torno de mais ou menos uns 40 acusados de inconfidentes. Todos da maçonaria. Meus amigos, então veja, há uma passagem interessante de um historiador que conta o seguinte. Vamos agora nos apoiar aqui da biografia. Esta passagem está ancorada no livro, nós vamos colocar a bibliografia aí, no livro Os Grandes Julgamentos da História, coordenado por José Roberto de Castro Neves. Eu vou colocar a bibliografia depois. E no artigo de Gustavo Brigagão. Gustavo Brigagão faz a seguinte citação, ali à altura das páginas 431, 434, sobre esse contexto. Vejam bem, esta elite, esta maçonaria, iria aproveitar a chamada derrama. Havia previsão para uma derrama, que era um fenômeno, uma exigência a mais da coroa portuguesa em termos de prestação pecuniária da comunidade de Vila Rica. Vejam bem, antes vamos verificar, nas palavras do próprio Brigagão, nesse livro que eu mencionei, a definição da derrama. No primeiro bloco eu já falei, mas aqui eu quero trazer mais alguns dados baseados nos historiadores para vocês entenderem o que se tratava a derrama. Vejam bem, diz aqui o Gustavo Brigagão, no seu artigo, nessa coletânea que eu mencionei, o seguinte: a derrama era o confisco de bens e objetos de ouro com o uso da força, se necessário, caso a meta de 100 arrobas, que correspondia a 1.550 quilogramas, caso a meta de 100 arrobas anuais não fosse atingida. Se a cobrança do quinto ficasse abaixo desse número, o saldo seria satisfeito pela derrama. Ou seja, a derrama era o seguinte: havia uma meta estabelecida pela coroa portuguesa para aquela comunidade de Vila Rica de se obter um determinado valor quando se arrecadasse o quinto ali de impostos. Se esse valor ficasse abaixo da expectativa de arrecadação da coroa portuguesa para determinado ano, as autoridades portuguesas poderiam determinar a derrama. E o que era a derrama? Um confisco de bens e objetos de ouro, caso a meta de 100 arrobas anuais não fosse atingida em Vila Rica, né? Então veja, mais um dado ainda anotado nessa bibliografia de Gustavo Brigagão. A meta não foi atingida em vários anos, ali naquela localidade, a meta de 100 arrobas anuais de impostos. E nem por isso a derrama foi regularmente instituída. Olha que interessante. A única realizada ocorreu em 1766, talvez pelo agravamento das exigências de arrecadação de Portugal, decorrentes da necessidade de reconstruir Lisboa após o terremoto. Então veja, essa história de que a derrama foi instituída ainda lá em 1751, mas ela só foi de fato aplicada, esse confisco só foi aplicado, além do quinto que era cobrado
anualmente, só foi aplicado esse confisco em 1766. Agora, em 1789, estava prometida pelo administrador Visconde Barbacena que haveria uma derrama naquele ano de 1789. Então, conforme anota o próprio Gustavo Brigagão nesse artigo mencionado, que eu colocarei aí a bibliografia, qual era o plano? Os inconfidentes gestados dentro da maçonaria da capitania de Minas Gerais, os inconfidentes tinham um plano seguinte: olha, é provável que Portugal, por meio do administrador Visconde de Barbacena e do vice-rei, que também era primo, inclusive, do Visconde de Barbacena, vai decretar uma derrama no ano de 1789, porque àquela altura a extração do ouro havia diminuído, então estava havendo a meta provavelmente não seria atingida no ano de 1789, a coroa portuguesa teria que decretar a derrama, que seria o confisco. Isso deixaria parte da população aborrecida, então seria um cenário propício para que os inconfidentes entrassem em ação e, de fato, colocasse ali na prática o plano do levante, o plano do destacamento da capitania de Minas Gerais da coroa portuguesa. Veja bem, o Gustavo Brigagão diz o seguinte: o plano era que o poder na capitania de Minas Gerais fosse tomado no início de 1789, quando o Visconde de Barbacena, que administrava aquela região aurífera, decretasse a derrama, o que era iminente, ou seja, muito provavelmente em 1789 seria decretada a derrama. E nesse contexto, aí o plano de tomar o poder seria posto em prática. Segue o autor. Dessa forma, os revolucionários poderiam contar com o apoio de parte da população que estaria revoltada. Entendem, pessoal? Isso teve método. Isso teve método. Veja, sobre a maçonaria, sobre a influência da maçonaria na gestação, na ideia, no planejamento deste levante, desta Inconfidência Mineira, sobre a influência da maçonaria. Hoje em dia, vários autores dão conta de que quem esteve por trás desse movimento, dessa tentativa de movimento separatista de Portugal, foi elementos da maçonaria. Pois bem, aqui uma citação, quem traz essa citação desse autor é o Marcelo Andrade, em um vídeo no seu canal, o professor Marcelo Andrade, uma pessoa de conhecimento profundo. Ele traz lá uma citação de um autor, de um historiador, um antigo historiador chamado Joaquim Felício dos Santos. E o Joaquim Felício dos Santos nos traz as seguintes luzes sobre a participação da maçonaria na Inconfidência Mineira. Diz lá Joaquim Felício dos Santos: é um fato que não se pode negar. A maçonaria teve uma cooperação com um trabalho lento, culto e persistente na nossa independência. A Inconfidência de Minas Gerais teria sido dirigida pela maçonaria. Tiradentes e quase todos os conjurados eram pedreiros livres quando Tiradentes foi removido da Bahia. Trazia instruções secretas da maçonaria para os seus companheiros de Minas. Em Tijuco, o primeiro que se iniciou foi o padre Rolim, depois o cadete Joaquim José Vieira Couto e seus irmãos. Essa é a citação sob a influência da maçonaria, diz o autor Joaquim Felício dos Santos. Então veja, essa citação é bem expressiva, que mostra o seguinte: várias figuras, clérigos, dá conta de que Tiradentes, quando esteve servindo na Bahia, teve contatos também com maçons, levou essas ideias
para a capitania de Minas Gerais quando voltou. Eu só acho aqui o autor um pouco, talvez, um pouco, vamos dizer assim, impróprio, quando hoje a historiografia já dá conta que Tiradentes, que no exército nunca passou de um alferes, que hoje em dia as pessoas colocam alferes ali, esse cargo não existe mais entre os militares, era um cargo que existia acima de cabo. Acima de cabo. É pouco crível que um sujeito com uma patente pouco acima de cabo tivesse ido à Bahia, enquanto permanecesse lá, tivesse então se tornado tão influente na maçonaria para vir doutrinar, vamos dizer assim, e atrair membros para a maçonaria, já bem doutrinado, na capitania de Minas Gerais. Provavelmente era aí um membro da maçonaria, mas hoje já se sabe que Tiradentes nunca foi um membro destacado, nunca foi um líder da maçonaria, nem na capitania de Minas Gerais, nem em qualquer outro local. Mas, de fato, foi um líder, foi da maçonaria. Veja bem. Então, o que importa dizer é o seguinte. Como disse bem aqui o autor José Felício dos Santos, não resta dúvida de que a esmagadora maioria desses componentes dos Inconfidentes pertenciam à maçonaria. E hoje os bons historiadores não têm dúvida de que a maçonaria teve esmagadora influência na tentativa de independência de Minas Gerais. E isso cresceu, mesmo após o movimento deles em Minas, foi frustrado. A maçonaria não cresceu, evidentemente, e lá na frente, nós estamos falando agora de 1889, lá na frente, em 1822, vai ter grande também importância e influência na independência do Brasil, da metrópole portuguesa. Pois bem, então o que é que nós estamos vendo aqui, nesse segundo bloco, que já estamos bem avançando, nesse segundo bloco nós estamos amadurecendo o seguinte, que a maçonaria foi a grande incubadora do movimento separatista que foi gestado e planejado na capitania de Minas Gerais, lá em Vila Rica, e a maçonaria estava pronta ali no início. O objetivo era colocar em prática o plano revolucionário de separação de Portugal no início de 1789. E por que é que então isso não deu certo? E por que haviam escolhido, como eu disse, 1789, início de 1789? Porque estava prevista uma derrama que deixaria todos insatisfeitos na capitania. E que então seria um contexto propício para que tivesse um apoio da maior parte da população, inclusive, não só da maçonaria, dos membros da maçonaria, para o levante. Por que é que não ocorreu, pessoal? Por que é que não ocorreu? Não ocorreu porque houve um delator. Um desses vários membros deste levante que estavam preparando e tudo mais. Alguns historiadores apontam que havia encomendas de armamento, de munição, vindo de outros países, etc. Por que isso não deu certo? Porque no meio do caminho, parafraseando o mineiro também, Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Ou melhor, vamos parafrasear. No meio do caminho dos Inconfidentes para a separação da capitania de Minas de Portugal, havia um delator. Havia um delator, Joaquim Silvério dos Reis, no meio do caminho dos Inconfidentes. Ficou bom, né? Muito bem. O que é que ocorre? Enquanto os Inconfidentes estavam elaborando o plano, para estarem prontos para agir no momento da derrama, após o decreto da derrama, o Joaquim Silvério dos Reis estava começando a delatar o movimento por meio de cartas escritas ao administrador, o Visconde de Barbacena, e depois por meio de cartas enviadas ao Rio de Janeiro para o próprio vice-rei do Brasil, que também era parente aí do Visconde de Barbacena. Agora, eu disse a vocês que foram vários elementos, foram vários os Inconfidentes.
Mais de 3 dezenas acusados nessa Inconfidência. Antes de voltar ao movimento do delator, a resposta propriamente dita. E por que é que esse levante, tão pensado, tão gestado, tão planejado, não deu certo? E eu já respondi, porque houve ali, aparece na história do Brasil, o primeiro delator. O primeiro alcagoete que se beneficiou de uma delação premiada. Joaquim Silvério dos Reis, que devia impostos, etc., e também devia particulares, mas principalmente devia muito à coroa, ele delatou os seus companheiros em troca de perdão das dívidas, em troca também, obviamente, de perdão dele próprio pertencer à Inconfidência Mineira. A história aponta que ganhou títulos de nobreza, que ganhou dinheiro, que ganhou fazendas. Bom, isso tudo está nos autos da devassa, que é os autos do processo. Agora, se a maçonaria esteve por trás de tudo isso, é interessante também nós verificarmos os nomes de todos esses membros da elite acusados de pertencerem a esse grupo de inconfidentes, que ficou conhecido pela história como os Inconfidentes Mineiros. Pois bem, então vamos fazer apenas aqui uma passadela de olhos sobre os nomes destes Inconfidentes Mineiros que a história registrou como traídos pelo Joaquim Silvério dos Reis. Aliás, a história bem oficial, a história republicana, vai dizer que, na verdade, todos traíram o Tiradentes e tal. Bom, meus amigos, foram 34 réus acusados de serem confidentes. Vou ler aqui rapidamente o nome deles. Isso aqui também citado por Gustavo Brigagão nesse artigo, e ele citando um historiador chamado Pedro Doria. Vamos lá. Líderes. Os líderes, além de Tiradentes: Francisco de Paula Freire de Andrade, Padre Carlos Correia de Toledo, Padre José da Silva de Oliveira Rolim, também José Álvares Maciel, Domingos de Abreu Vieira, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Luiz Vaz de Toledo Pisa, Francisco Antônio de Oliveira Lopes. E tem mais. Os comparsas seriam Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, José Rezende Costa, José Rezende Costa Filho, pai e filho, Domingos Vidal Barbosa, Cláudio Manuel da Costa, poeta, aí nós estudamos na matéria de literatura, né? Cláudio Manuel da Costa. Este, inclusive, foi morto no cárcere, né? Ele foi preso na Casa da Moeda, que existe até hoje lá em Ouro Preto. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Vicente Vieira da Mota, José Ares Gomes, João da Costa Rodrigues, Antônio de Oliveira Lopes, João Dias da Mota, Vitoriano Gonçalves Veloso, Padre José Lopes de Oliveira, Padre Luiz Vieira da Silva, Padre Manuel Rodrigues da Costa. Lá na frente nós vamos ver que quase a totalidade desses inconfidentes receberam como punição o degredo para a África. Muito bem. Então vejam, são todas essas figuras, gestadas a sua maioria dentro da maçonaria, que vislumbra, já para finalizar esse bloco, que vislumbra nestes fins do século XVIII, aproveitando todo esse ambiente revolucionário, esse clima revolucionário na Europa e também na América do Norte, uma capitania rica, estratégica para a metrópole portuguesa, que já se sentia, principalmente a sua elite, muito explorada pelo poder central, pelos portugueses. Viram então nesse contexto um momento ideal, uma chance única. O cavalo passando selado na frente deles.
no caminho da história. E aproveitando de que em início de 1789 era prometida uma derrama, ou seja, um confisco sobre as posses, objetos de ouro dessa mesma elite, eles aproveitaram, eles disseram, olha, é a hora de agirmos, vamos fazer um levante separatista. Para início daquele ano de 1789, o mesmo ano em que estava ocorrendo lá, eram os primórdios na França da Revolução Francesa. Quando a gente aprende a história na escola, a gente não consegue ter essa visão, né, de que a Inconfidência está aqui, sendo tentada no mesmo momento em que a Revolução Francesa está sendo lá realmente também empreendida na França. No mesmo ano. Veja, tudo estava sendo encaminhado para, de fato, a tentativa não ser uma mera tentativa ou ser, sim, concretizada, efetivada. O fato é o seguinte, não foi nem tentada, a rigor, a Inconfidência Mineira, o movimento independentista, separatista dessa capitania, da elite, ou parte da elite dessa capitania de Minas Gerais, não chegou nem a, como dizemos na técnica do direito penal, o conatus, né? O caminho da persecução, o caminho do crime, o intercrimes, sequer foi iniciado, propriamente dito. Por quê? E por que estava tudo perfeito? Por que não foi levado a cabo, pelo menos a tentativa do levante? Porque, como eu disse, no meio do caminho havia um delator. O primeiro delator da história, o senhor José Joaquim Silvério dos Reis. No terceiro bloco, nós vamos entender um pouco mais sobre esse sujeito, o primeiro delator da história, aquele ele sim traiu o movimento lá dos seus companheiros, e, por óbvio, o governo português e os administradores portugueses aqui no Brasil, sabendo dessas coisas delatadas pelo Joaquim Silvério dos Reis, tomou as providências e abortou aquilo que poderia ter sido, sim, um movimento separatista, de repente até com êxito, aqui no hoje sudeste do Brasil. Vamos até o terceiro bloco. Até já.